Olá, o vídeo aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a anatomia palpatória das articulações do ombro, né? E quando a gente fala em articulações do ombro, eu tenho sempre que lembrar que eu tenho três ossos importantes que compõem as articulações do ombro, que seria a escápula, o húmero e a clavícula. A escápula, praticamente, ela é uma superfície de deslizamento, ela não forma uma articulação verdadeira, ela é uma superfície de deslizamento entre a escápula e o gradil costal. Já o húmero, ele se articula diretamente com a cavidade glenoide, formando a articulação glenohumeral. E a clavícula, ela produz duas articulações, né? A externo-clavicular, que é uma articulação central, aqui com o externo, e a acromioclavicular, uma articulação mais lateral, próxima à glenohumeral. Tá bom? Então nós vamos falar praticamente de três ossos, a importância da anatomia palpatória, como que eu palpo e fazer um raciocínio clínico relacionado ao complexo articular do ombro. Então, nesse vídeo agora eu vou fazer uma demonstração prática das estruturas anatômicas do complexo articular do ombro. Eu vou começar pelas articulações externo-clavicular e pela articulação acromioclavicular. Então, por isso agora eu vou direcionar praticamente, vou desenhar no meu paciente e estar demonstrando qual a importância das estruturas anatômicas durante um processo de avaliação. Então, quando eu vou avaliar o ombro, eu tenho que ter a plena consciência de que o ombro, aqui eu tenho a fúrcula, que é a junção entre o externo e a clavícula, e aí eu tenho a articulação externo-clavicular. A articulação externo-clavicular, quando eu palpo ela, o interessante é a gente saber se essa articulação ela está nivelada, se ela está ou em elevação, muitas vezes a articulação ela pode estar mais alta, esse osso se articulando com o externo, ele pode estar um pouco mais alto, um pouco mais elevado, tá? Então eu teria uma elevação da externo-clavicular ou uma depressão da externo-clavicular. Como também a externo-clavicular ela pode estar mais anterior, mais posterior, ou rodada anteriormente ou rodada posteriormente. Então, quando eu estou avaliando, importante é saber, quando essa articulação externo-clavicular ela está sendo arrastada para baixo, os músculos que podem influenciar uma externo-clavicular em inferioridade seria o peitoral maior e o músculo subclávio. Também eu posso encontrar essa articulação mais elevada, mais acima, ela pode estar mais superior. Então, quando eu tenho uma externo-clavicular mais superior, eu sei que quem pode estar mantendo isso é o músculo externo-cleidomastoideu. O externo-cleido-occipitomastoideu, ele pode estar mantendo a articulação externo-clavicular em elevação. Da mesma forma, se eu seguir a clavícula, eu vou encontrar aqui na superfície mais distal, né, a clavícula se articulando com o acrômio. Então ela forma praticamente um V. O acrômio que vem de trás, que é uma continuação, né, da espinha da escápula, e a clavícula que vem aqui da frente, fazendo a junção acromioclavicular, uma articulação que realiza normalmente movimentos de deslizamento, né? Uma articulação que pode sofrer principalmente degenerações importantíssimas e causar bastante repercussões clínicas. Então, como foi dito anteriormente, nós falamos um pouquinho da externo-clavicular e da acromioclavicular. A importância da gente palpar essas estruturas e observar claramente a assimetria ou assimetria dessa estrutura com outras estruturas anatômicas que nós temos relacionadas à clavícula. Aí, vindo aqui um pouquinho para a glenohumeral, a gente observa, por exemplo, a articulação glenohumeral, quando eu vou avaliar, importante a gente perceber que essa articulação ela tem uma mobilidade, uma micromobilidade. Eu consigo avaliar a articulação abraçando o húmero, estabilizando a acromioclavicular, tá? E com a minha mão distal pegando o húmero, movimentando o húmero para frente ou para trás, para perceber se esse osso, o húmero, a cabeça do húmero, está mais anterior ou mais posterior. Normalmente a gente encontra esse húmero anteriorizado.
tá? Que é muito fácil ele ter uma mobilidade anterior e não está muito móvel para posterior, então está bloqueado anteriormente. Então, toda vez que eu tenho um húmero bloqueado anteriormente, eu sei que o músculo subescapular é um músculo importante nessa fixação anterior da cabeça do húmero, e o peitoral maior é um músculo que também fixa essa anteriorização da cabeça do húmero. Da mesma forma, se eu observar que o húmero está muito posterior, eu vou entender que o infraespinhoso, o músculo infraespinhoso, ele fixa a cabeça do húmero em posterioridade, e o músculo redondo menor fixa a cabeça do húmero em posterioridade. Então, quando a cabeça do húmero está posterior, é importante avaliar o infraespinhoso e o redondo menor. E quando está anterior, é importante avaliar o subescapular e o peitoral maior, que são os músculos fixadores da cabeça do húmero. Também outra alteração que eu posso encontrar na cabeça do húmero em relação à glenoide é quando a cabeça está muito superior. Eu consigo avaliar a fenda entre o acrômio e a cabeça do húmero para saber se essa fenda está maior ou está menor. E aqui eu consigo fazer um teste de mobilidade. Eu coloco o meu dedo na cabeça do húmero e testo se ele abaixa e solto para ver se ele volta ao normal. Muitas vezes, quando a cabeça está superior, o húmero não abaixa muito, então eu não consigo um bom abaixamento do húmero. Então eu não consigo rebaixar o húmero, então significa que ele está em superioridade. Um músculo importante que fixa esse húmero em superioridade é o deltoide. O deltoide em toda a sua porção, seja anterior, média e posterior, se ele se espasmar, ele vai puxar a cabeça do húmero em superioridade e essa cabeça vai ficar colada ao acrômio, produzindo aí muitas alterações clínicas importantes, como a tendinite do supraespinhoso, tendinite do infraespinhoso, tendinite da porção longa do bíceps, como também alterações ligamentares importantes. Bom, pessoal, o terceiro osso que é importante na avaliação é a escápula. Quando eu vou avaliar a escápula, portanto, eu saber as estruturas anatômicas, como ângulo superior da escápula, ângulo inferior da escápula, borda medial da escápula, borda lateral da escápula, espinha da escápula e o final da escápula, que se articula diretamente com a clavícula, o final da espinha da escápula é o acrômio. Então, no final da espinha da escápula, eu tenho essa porção distal, que é o teto do osso, do ombro praticamente, que nós chamamos de acrômio. O acrômio ele se articula diretamente com a clavícula, formando a articulação acromio-clavicular, como dito anteriormente. Então, aqui, numa avaliação na escápula, eu uso muito como referência a coluna vertebral. Eu consigo saber se a escápula ela está muito em báscula lateral, quando a escápula ela abduz e se eleva, então ela está em báscula lateral, ou se essa distância está diminuída e a escápula está elevada, é importante a gente pensar que ela está em báscula medial, tá? Ou a escápula está simplesmente elevada ou deprimida. Então, essas posições da escápula podem influenciar qualquer outra articulação do ombro, como, por exemplo, a glenohumeral, a acromio-clavicular e a externo-clavicular. Então, a superfície de deslizamento da escápula, ela é muito importante ser avaliada, talvez uma das mais importantes depois da glenohumeral, porque ela participa praticamente de 60 graus de movimento durante o movimento de abdução do braço. Então, durante o movimento de abdução do braço, que eu tenho 180 graus de movimento, 60 graus ocorrem nessa superfície de deslizamento. Então, toda vez que eu tenho uma escápula em báscula lateral, o músculo trapézio superior e o serrátil anterior contribuem para a fixação de uma escápula em báscula lateral. Quando eu tenho uma escápula em báscula medial, eu sei que tanto o trapézio superior como o levantador ou elevador da escápula, que está nesse ângulo aqui, eles contribuem. Então, eu tenho aqui o músculo elevador da escápula, tá saindo lá das vértebras cervicais e inserindo aqui no ângulo superior da escápula, ele contribui para um movimento de báscula medial. Então, quando a escápula está fixa em báscula medial, importante avaliar essa musculatura. Tá? Da mesma forma, em báscula lateral, trapézio superior e serrátil anterior. Se a escápula está elevada, somente elevada, eu tenho que levar em consideração o levantador de escápula e o trapézio superior, que fixam a escápula em elevação. Ou quando a escápula está deprimida, que é muito pouco provável, a gente sabe
que o trapézio inferior influencia nessa fixação de uma escápula em depressão. Então, a avaliação da escápula, a avaliação do húmero, a avaliação da clavícula é importante para um diagnóstico preciso das disfunções do ombro. Então, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês sobre uma anatomia palpatória rápida e um raciocínio clínico sobre o complexo articular do ombro foi passado nesse vídeo para que vocês entendam a importância da anatomia palpatória e do raciocínio clínico, a importância da mão do terapeuta em localizar as estruturas do corpo do meu paciente, do complexo articular do ombro, para que você tenha uma avaliação mais precisa e mais confiante. Muito obrigado.